rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom estarmos na casa do Pai. Seu convite de amor soa no nosso ouvido e coração. Venham a mim, todos vós que estáis cansados, pois eu ofereço a minha força. Temos olhares, saberes, sentimentos diferentes uns dos outros. Viemos de endereços distintos. Temos nome e sobrenome, buscas e sonhos diferentes. Contudo, podemos nos reunir aqui e sermos uma só família em Cristo nosso Senhor. Que Ele nos alimente com seu amor, comunhão, conforto, perdão e fé. Sejam todos bem-vindos e se sintam bem. Que a sua palavra ilumine nossos caminhos, fortaleça nossa fé e oriente nossa caminhada. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Na sequência, vamos cantar o nosso primeiro hino. Peço que todos cantemos com bastante ânimo, bastante força, né? Hoje não é possível termos muitas pessoas, algumas pessoas ainda estão se resguardando, né? E tomando cuidados, mas aos poucos estamos reiniciando os nossos cultos, né? E esperamos também que este momento, esta pandemia, este vírus, né, possa estar diminuindo a cada dia mais e assim possamos todos novamente estar aqui juntos e prestarmos o nosso culto, a nossa adoração e também um tempo de gratidão a Deus, né? Então vamos cantar o hino. Amen.
Convido a todos a nos colocarmos em pé, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por este dia de vida, obrigado também por essa semana que se finalizou e por tudo o que nós fizemos. E também pedimos por esta semana que estamos iniciando hoje, que tudo o que nós fizermos durante a mesma, em palavras, em ações, façamos para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado por este domingo, que podemos estar aqui na Tua casa. Nem todos puderam vir por alguns cuidados, algumas precauções. Pedimos por todos aqueles que não puderam vir hoje, especialmente pelas crianças, pelos nossos jovens, pelas pessoas mais idosas, por todas as famílias. Senhor, estamos aqui neste dia para prestarmos este culto, este momento de adoração, em que podemos reconhecer que o Senhor é Pai, o Senhor tem nos cuidado. Assim queremos também agradecer por todas as bênçãos que podemos desfrutar, e também agradecermos pela salvação, pela vida eterna que o Senhor nos deu, quando veio um dia da eternidade aqui para o tempo. Quando a Sua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, Senhor, como igreja, como cristãos, nós também recebemos do Senhor Jesus a missão de pregarmos o Evangelho. Também Jesus disse para batizar as pessoas e também ensiná-las a guardar todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Abençoe a todos, esteja também abençoando nossas autoridades, em todos os níveis do nosso município, do nosso estado e também do nosso país. Abençoe a todos pela responsabilidade, pela missão e pela tão grande responsabilidade que todos têm sobre esta nação. Senhor, também quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas que cometemos diante de Ti em palavras, em atitudes, em ações, pensamentos, e até mesmo por aquilo, Senhor, que deixamos de fazer. Na condição de cristão, muitas vezes temos falhado diante da Tua palavra. Assim também pedimos que o Senhor nos perdoe. Abençoa todos aqui, assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Ainda em pé, a palavra de Deus diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Assim, pelo mistério da palavra, a mim confiado, vos anuncio o perdão dos vossos pecados, segundo a ordem de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar e vamos na sequência cantar um hino para a nossa oferta. Então, domingo passado alguém perguntou, como seria, na hora da oferta. Então, podemos vir, um pouco mais espaçado um do outro e assim trazer a nossa oferta até aqui no altar. E ao final do culto, então, nós convidamos o nosso irmão Moreira, nosso tesoureiro, para que possa vir aqui à frente e assim agradecer as nossas ofertas deste domingo. Lembrando também que aquelas ofertas que são destinadas para a campanha Vai e Vem, que vai até o final de novembro, que era para ter sido até setembro, mas foi estendida até final de novembro. Não sei se é bem o último final de novembro, parece-me que não, dia 22. Então, essa oferta, ela tem uma destinação para um fundo que a nossa igreja tem para socorrer
as igrejas em diversos assim, momentos difíceis que às vezes as comunidades, as paróquias podem estar atravessando, né? Tem uma série de situações que a igreja socorre com este fundo, né? Não é aquela oferta que sempre fazemos aqui, que já tem assim, alguma atividade que é socorrida com ela. Esse vai e vem, ela é para esse fundo da SLB. Então lá no nosso quadro, onde estão nossos envelopes, tem um envelope branco próprio para essa oferta. Então, se você está dando assim uma oferta para a missão vai e vem, então você, né, se puder fazer o favor de colocar naquele envelope, fica melhor até para o nosso tesoureiro identificar daí a oferta. Então, durante este hino, podemos trazer a nossa oferta. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas que nos possibilitou fazer isso. Abençoa, continua abençoando todos aqueles que o fizeram, Senhor, e também aqueles que não puderam fazer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
salmo, primeira graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Esse salmo, então, é o salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o hino que a gente vai cantar no final do culto, né, que é o Castelo Forte, né, que todos conhecem. Então, nós vamos fazer então a leitura de forma responsiva, né? Se os irmãos puderem se colocar em pé, Salmo 46, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Eu leio primeiro os irmãos em seguida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem por meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e escumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Em Romanos capítulo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, temos aqui um versículo que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós estamos no mês de outubro, e nesse mês de outubro temos algumas datas, né, algumas lembranças, algumas profissões são lembradas. E também neste mês de outubro, mais precisamente ainda no final, no sábado, dia 31 de outubro, que nós comemoramos a Reforma, né, que ficou conhecida como a Reforma Protestante, né, em 1517, na Alemanha, né? E dentro desse mês de outubro, algumas datas, não sei se vocês se lembram, mas outubro também é o dia, acho que é dia 3 de outubro, o dia do dentista, né? Dia 12 é o dia das crianças, dia 15 é o dia do professor, dia 18 é o dia do médico, né? Dia 28 é dia do servidor público. Também agora dia 20... Dia do fisioterapeuta? Tá bom, né? Também agora dia 24, 23 e 24 é o dia do aviador, né? Dia do piloto. Então é bom a gente lembrar essas datas, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas dia das mães é todo dia. É verdade, é verdade. Dia das mães, dia dos pais, dia do médico, né? Todo dia. Mas é bom que a gente possa ter um dia para lembrar dessas pessoas, dessa profissão, né? E a gente poder valorizar também e lembrar a importância que essas pessoas têm na nossa vida no dia a dia, né? E quero então hoje, como é domingo,
falarmos um pouco sobre a reforma, essa data importante, né, que marcou tanto a vida da igreja, a vida da cristandade. Talvez é quase que uma aula de história, né, misturado com uma pregação. A gente consultando os livros, a gente recorda, né, os fatos e a história. Então é bom a gente estudar isto antes, durante e depois, né? Qual era a condição que a igreja vivia na época? A partir do ano 1200, 1300, 1400, já naquela época havia muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas inconformadas com a forma como a igreja estava conduzindo as coisas. Até mesmo pela opressão que a igreja causava na vida das pessoas. A igreja na época protegia muito aqueles grandes proprietários de terra. Inclusive, a própria igreja possuía muitas terras, era proprietária de muitas terras. E os trabalhadores, os camponeses, especialmente na Alemanha, onde Martim Lutero sentiu mais a pressão pela situação miserável que essas pessoas viviam. E trabalhavam praticamente para a igreja, né? Eram assim, praticamente explorados. Então o clima antes da reforma, até Lutero, 1500, não era muito favorável. Havia muita insatisfação nas pessoas, de toda a ordem, porque as pessoas se sentiam assim, massacradas pela igreja, aquela que deveria consolar, ajudar. Nesse livro de história aqui, fala das causas da corrupção. A igreja, mais ou menos no ano 1200 até o ano 1500, naquele meio mais ou menos esse clima, a igreja falhou ruinosa e vergonhosamente na queda do caráter do seu clero. Podemos notar duas causas desta queda. Aquilo que por certo tempo era a grandeza desta igreja, tornou-se um motivo de fraqueza, isto é, a tremenda autoridade do sacerdócio. Tais privilégios e poderes sobre os homens exercidos pelo clero, especialmente pelo alto clero, não deixaria, afinal, de prejudicar o seu caráter, a vida espiritual deste clero. A segunda causa, igualmente prejudicial, foi a enorme riqueza pertencente à igreja, usufruída pelo seu clero, particularmente pelos elementos da alta hierarquia. Em virtude desses dois fatores, excesso de autoridade e riquezas excessivas, o egoísmo dominou a vida da maioria do clero. Extremaram-se os clérigos no zelo e guarda dos seus privilégios legais e sociais. Fizeram do dinheiro o seu grande objetivo. Muitos deles eram pluralistas, exerciam dois ou três ofícios eclesiásticos para assim aumentarem as suas rendas e muitas vezes transferiam responsabilidades que eram suas para outros e eles recebiam os benefícios. Por meio, por isso se crescer e multiplicar, reformadores deste tempo eram obtidos em lugares importantes e rendosos. A avareza era muito pior no alto clero. A cobiça, a extorsão, a violência dos bispos era um escândalo notório.
Outro grande motivo de aviltamento da igreja papal foi o ensino de uma doutrina adulterada do cristianismo. Essa igreja permitiu que o evangelho fosse substituído por uma religião de ritos sacramentais que otorgavam uma salvação mágica, orações aos espíritos bondosos da Virgem e dos santos, medo injustificado dos maus espíritos, relíquias milagrosas, vestimentas aparentosas, maldições e absolvição dos sacerdotes. O protesto contra tudo isto apareceu nesse período, lançados pelos dissidentes que apareceram primeiramente no século XI. A pregação, a princípio, realizada pelos mendigantes, foi um esforço desses homens espirituais para darem ao povo alguma causa melhor. A proporção que a Idade Média se aproximava do fim, não se verificava qualquer esforço da parte da Igreja no sentido de purificar o culto. Um terceiro motivo, a grande causa do fracasso da Igreja medieval, foi o ter se descuidado do povo sob sua responsabilidade, em virtude de que o clero, cujo caráter já descrevemos ter fugido quase inteiramente aos seus deveres. Raramente os bispos inspecionavam as igrejas sob seus cuidados. Os párocos davam-se por satisfeitos com o que prescrevia o ritual latino, o qual nem o povo muitas vezes, nem os padres mesmo entendiam. Raríssimos eram os que pregavam e visitavam os seus paroquianos. O povo só raras vezes ouvia os sermões dos frades franciscanos e dominicanos. Só para conhecimento de todos nós, que a política da igreja na época, as autoridades, a igreja chegou a ter 3 papas num momento só. 3 papas num momento só. Tão forte era a disputa também, a política dentro da igreja. Por isso era importante que a gente, como cristão, pudesse estudar um pouco a história da igreja, né? Ver como essas coisas evoluíram. Todos nós participamos de uma igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal. Todos nós somos católicos, somos cristãos universais. Mas a igreja, dentro da história, quando ela se romanizou, ali é que começou essa disputa e a igreja se desviar propriamente do Evangelho e se transformar praticamente uma igreja do medo. O cristianismo se tornou a religião do medo por suas muitas superstições, da devoção a objetos, das crenças populares. Isso então saiu do Evangelho, do conhecimento da Palavra de Deus. Chegou a ponto, por exemplo, que a Bíblia era um livro proibido, não podia estar na mão do povo. E isso deu lado para as crenças, as doutrinas dos homens que se introduziram na igreja. As pessoas deixaram de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E isso então, essa insatisfação, ela foi crescendo naquele período, até chegar o tempo de Lutero, em 1500. Aquele período ali também chamado de Renascimento, um pouco antes da Reforma. Aconteceram fatos, por exemplo,
Cristóvão Colombo descobriu a América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando também as descobertas de coisas do firmamento, a ciência começou a crescer, e grandes líderes das universidades cristãos começaram a se manifestar. E esse movimento então se deu lá na Alemanha. No caso, a igreja ficava em Roma, o Papa ficava em Roma, que era a cidade religiosa, o centro da religião católica. Em 1929, um ditador chamado Mussolini destinou uma área de terra de 49 hectares para onde hoje é o Vaticano, onde fosse instalado a sede mundial da Igreja Católica, onde hoje é o Vaticano. E Roma passou a ser a capital da Itália, a sua capital nacional, como está, não deixando de ser aquela capital religiosa. Então hoje a sede da Igreja Católica é neste lugar chamado Vaticano, onde o Papa e cardeais e a partir da onde a Igreja mundialmente é comandada. Essa época é caracterizada pelo tremendo descaso da Igreja para com o povo. As cidades da Europa cresceram muito rapidamente no século XII, como muitas das atuais cidades da América. Dirigida por um clero negligente e egoísta, a Igreja Papal falhou tremendamente em atender às necessidades espirituais desses novos centros populosos. Não cuidavam de organizar novas igrejas e de se preparar sacerdotes para as cidades. E muitas delas cheias de imundícia e de ignorância. Milhares de pessoas pobres viviam sem assistência cristã do corpo e da alma. 2 fatos já mencionados devem ser fixados. O primeiro era o caráter e o exemplo do clero. Outro era o tipo ou natureza da religião que a igreja ministrava. Ao povo necessitado do evangelho era oferecido um grande sistema de superstições, administrado por um sacerdote mundano e corrupto. Esta igreja não tinha outro remédio além desse, ao fim da Idade Média, que foi a sua reforma. Isso tudo tinha chegado no limite. Nós ainda vemos hoje a igreja produzindo muitos escândalos. Foi agora, não foi mais muito tempo, que o Banco do Vaticano fechou por escândalos, por roubalheiras. O Banco do Vaticano. Quantas e quantas notícias nós estamos ouvindo aí de pedofilia e envolvendo sacerdotes e clérigos da igreja. Isso em todos os níveis também, não podemos deixar as outras igrejas de fora. Isso ainda hoje. Essa semana, por exemplo, o Papa admitiu a possibilidade de casamentos homoafetivos. E por que a igreja não deixa os padres casar com mulher? A igreja proíbe o casamento entre homens e mulheres. Por quê? Porque é uma tradição da igreja. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz: seja o bispo marido de uma só mulher. Não é para ser dado ao vinho, é para ser cordato, bom pai de família. Isso está na Bíblia. A igreja proibiu o casamento por conveniências materiais. Porque há muitos anos atrás, por exemplo, a igreja, os padres
as famílias, quando o Papa Hildebrando, no ano 1000, introduziu o celibato na igreja, os padres, as famílias dos padres tinha padre que tinha 18 filhos. Aí o padre morria, ficava aquele ônus para a igreja. Como as famílias, como muitos de nós aqui conhecemos, né? O meu avô, por exemplo, tinha 14 filhos. Dessas famílias, então, quando morre o pai, por exemplo, como é que fica a situação? Então a igreja viu uma possibilidade de resolver esse problema, implantar o celibato. O padre não podia mais constituir família, se unir a uma mulher e constituir família, que é bíblico. Mas a igreja, por conveniência, introduziu isto. Isso até hoje permanece. Eu também fiquei muito triste com essa posição. Até tinha uma certa simpatia. Mas admitir que possa acontecer casamento desta forma e a igreja, por outro lado, não consentir o casamento dos padres, é uma incoerência da igreja isso. Mas, enfim, a autoridade papal, a autoridade da igreja. Então as pessoas ficaram refém dessas coisas, refém do clero, da doutrina dos homens, das decisões do concílio. A nossa igreja essa semana teve o concílio geral da nossa igreja, onde são revistas, a posição da igreja, para onde a igreja está indo, o que precisa melhorar, Poderia, de repente, também introduzir uma doutrina na igreja, mas ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. 1517, quando Lutero era bispo e estava na Alemanha. E ali então, essas coisas, essa prepotência, esse atropelo das coisas da palavra de Deus, e essa enfermidade, essa política que tinha se instalado também dentro da igreja, Lutero resolveu se levantar contra tudo isso. Na época o Papa chamava-se Leão X. Lutero não queria fundar uma outra igreja. Não era isso que hoje a gente vê muito. Muitos aí abrindo igrejas e ministérios, Lutero não quis fundar outra igreja. A ideia de Lutero era reformar, trazer a luz da palavra de Deus, aonde a igreja estava falhando, o que estava caminhando dentro da igreja fora da palavra de Deus. Para isso foi que Lutero se dispôs. E como nós vamos ver no hino Castelo Forte, ele deu até a sua própria vida por isso. Ele se dispôs a morrer por isso. Ele estava sendo ameaçado de morte. Mais uma frase de Lutero, ele disse: é melhor ser dividido pela verdade do que unido pela mentira. É melhor ser dividido pela verdade do que unido pela mentira. Então Lutero não quis fundar uma igreja, mas a sua própria igreja que ele pertencia. E vamos sentar, vamos trazer a igreja para dentro da palavra. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é a bússola da igreja. A Bíblia é a constituição da igreja. E a Bíblia tem cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Coisas que não mudam. Coisas que não mudam. A Bíblia diz que casamento é entre homem e mulher. Isso a Bíblia diz. Isso é cláusula pétrea. Deus nos fez diferentes, em alguns sentidos. Nós somos do gênero humano, mas nascemos dentro do sexo masculino e feminino. E um homem e uma mulher, eles buscam no outro aquilo que ele não tem. Aquilo que ele não tem. Por isso ele vai buscar o sexo oposto. Ele vai buscar aquilo que ele não tem. Cláusula pétrea da palavra de Deus. Chegando então na reforma,
Lutero, em toda aquela manifestação, lá na Alemanha mesmo, quando Lutero ia para o interior, para as pequenas cidades, visitava as famílias, ele ficava abismado o nível de analfabetismo bíblico que tinha, o nível de desconhecimento da palavra de Deus, daquilo que alimenta a nossa fé. Por isso Lutero escreveu o Pequeno Catecismo, onde tinha ali os mandamentos e um pequeno comentário. Depois, mais tarde, ele escreveu o Grande Catecismo, daí já tinha ali explicações sobre batismo, Santa Ceia, e mais alguns outros temas. Então, em 1517, na Catedral de Wittenberg, Lutero pregou aquelas 95 teses. Aqui na igreja tem um pequeno livreto ali onde tem essas 95 teses. São coisas que Lutero contestou à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. E no resumo geral de todo esse movimento, Lutero deixou quatro pilares a partir da palavra de Deus, as quais nós cristãos devemos crer e confiar. A primeira delas é a palavra de Deus. A Bíblia ainda é o livro que Lutero naquela época fez questão que pudesse também estar na mão do povo. Lutero mesmo traduziu também uma Bíblia do grego para o alemão, para que as pessoas pudessem ter também a sua própria Bíblia e ler a sua Bíblia. Então vamos ler aqui agora, Luciano pode colocar, 4 pequenos textos. Daí eu vou pedir que o Luciano possa vir aqui na frente e ler um pequeno texto, uma pequena explicação sobre as Sagradas Escrituras. Então vamos lá, vamos ler junto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a edificação, para a correção, para a divulgação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam em mim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesse segredo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Muito bem. A palavra de Deus é a bússola, é o único livro que a gente lê na presença do autor. E esses dias li uma outra frase que diz o seguinte, que a Bíblia não é um catálogo, onde você abre para fazer pedido. Então, ainda até hoje, muitas vezes motivado pela religiosidade, as pessoas têm a Bíblia como um talismã, um objeto milagroso. Por isso você vê em muitas casas a Bíblia aberta no Salmo 90. Isso é uma religiosidade. Não é para a gente acreditar no Salmo 90. É para nós acreditarmos no Deus que está no Salmo 90. Não no rito da Bíblia aberta em algum lugar.
Isso tudo é parte da religiosidade. Às vezes a pessoa não conhece nada, não sabe nada, mas cumpre aquele rito, aquela religiosidade. Isso torna muitas vezes a fé cristã, a caminhada cristã, muito sem substância, que é apenas um ritual, um costume, um hábito. Eu faço porque não sei também o que significa, eu vejo todo mundo fazer, então também eu faço. Vamos então ouvir aqui a leitura com o nosso irmão Luciano, só a Escritura. Só a Escritura. A Bíblia não é apenas uma fonte da revelação de Deus ao homem, mas a única regra de fé e prática. As tradições humanas, os dogmas da Igreja, as decisões dos concílios, bem como todo o pensamento humano, tudo isso precisa passar pelo crivo da Palavra de Deus. Ela é a única autoridade da vontade revelada de Deus para o homem. Não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. A Igreja não está acima da Palavra, mas é governada por ela. Lutero dizia a Erasmo: a diferença entre você e mim é que você se coloca acima das Escrituras e eu me coloco debaixo da autoridade das Escrituras. Agora convido a Charlotte também, que vai ler aqui sobre a fé. Então, antes da Charlotte ler, vamos todos juntos ler aqui o versículo de Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Só a fé. A justificação é somente pela fé, independentemente das obras da lei. A base da salvação não é o esforço humano, mas o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Recebemos a salvação oferecida por Deus pela fé, e não como resultado das nossas obras. As obras são consequência da salvação, e não a sua causa. A fé não é a causa da salvação, mas seu instrumento de apropriação. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé não é apenas um assentimento intelectual, nem mesmo uma emoção religiosa profunda. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, mas eles não têm a fé salvadora. A Bíblia diz que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses réprobos manifestam uma fé ortodoxa, chamam Jesus de Senhor. Eles demonstram uma fé fervorosa, pois clamam: Senhor, Senhor. Eles revelam uma fé carismática, fizeram milagres e expulsaram demônios. Finalmente, eles revelaram uma fé operosa, pois profetizaram em nome de Jesus, mas não tinham uma fé salvadora, pois sua fé estava divorciada de uma inteira consagração a Cristo. Terceiro ponto, só a graça. Então, convido a irmã Maria aí para ler na sequência. E vamos ler o versículo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Só a graça, Efésios 2:8. A graça é um dom imerecido de Deus. Fomos escolhidos por Deus para a salvação, não por causa dos nossos méritos, obras ou religiosidade. Visto que éramos inimigos de Deus, estávamos cativos do diabo, do mundo e da carne. Estávamos cegos, perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Mas, a despeito da nossa terrível condição,
Deus nos amou e graciosamente nos salvou. Graça é dom imerecido. Graça é o que Deus nos dá, apesar de nada merecermos. Um professor da escola bíblica dominical trabalhava com crianças carentes de uma favela. Um dia, resolveu comprar algumas roupas para um menino pobre que morava no alto de um morro. O menino, ao ver o professor subindo a ladeira, incompreensivelmente pegou uma pedra e jogou no professor. Este, ferido e sangrando, precisou ir ao hospital para fazer alguns curativos. Mas, para espanto do menino, o professor retornou à favela com os mesmos pacotes. Ao bater à porta daquele casebre, o pai, muito nervoso, o recebeu. O professor então disse: "Vim trazer esses presentes para o seu filho." O homem, constrangido e envergonhado, disse: "Meu filho não pode receber esses presentes, ele não os merece." O professor respondeu-lhe: "Seu filho não merece, mas ele precisa. Ele precisa. Isso é graça." Graça, é quando a gente não merece as coisas, mas Deus nos proporciona. E por último, o tema Só Cristo. Convido então a dona Ingrid para ler esse pequeno texto aqui, lembrando aqui do versículo de Atos 4,12, que diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Também no livro de 1 Timóteo 2,6, a Bíblia diz: "Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem." Porquanto há um só mediador. Então, ninguém mais está entre nós e Deus. Nem Lutero, nem outros personagens, apóstolos, Só Jesus. Então, vou pedir para a dona Ingrid aqui, vou ajudar a segurar. A reforma restabeleceu a verdade incontrovérsia de que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Ele é o único Salvador e Senhor, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho para Deus, para o céu. Ele é o pão da vida, a fonte da água viva. O acesso a Deus não é por meio de Maria, não é por meio de Pedro, nem mesmo por meio dos santos, mas somente por meio do Filho de Deus. Jesus é a pessoa central da história. Ele é o Criador, sustentador e Redentor. Fora dele, a vida não faz sentido. Ele é a pessoa central das Escrituras. Todas as coisas convergem para ele no tempo e na eternidade. Efésios 1:10. Ele é o Alfa e o Ômega. Muito bem. Só Jesus Cristo. Se você morresse hoje, como todos nós vamos morrer em algum momento, em algum dia, é como eu sempre tenho dito aqui, talvez essa seja uma das nossas incertezas. A certeza que nós vamos morrer um dia, mas a incerteza que nos acompanha é quando. Quando que nós vamos morrer? Mas temos a certeza que vamos morrer. E se nós chegássemos, se você morresse hoje e chegasse na presença de Deus, e Deus fosse te perguntar: por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? Qual seria a nossa resposta? Com certeza vão haver muitas respostas, vão haver muitas alegações por falta de conhecimento,
Porque a pessoa sempre viveu por trás de uma religião baseada na cultura, nos costumes e nos credos e nas tradições. Não conheceu a palavra de Deus. É a mesma coisa se o Luciano disser para mim ir lá na casa dele e abrir a porta da casa dele. Mas se eu não tiver a chave certa, eu não vou conseguir abrir a porta. Por mais que eu tenha um molho de chaves, é necessário a chave certa que vai dar lá na porta, que abre a porta. Assim também é o reino de Deus, baseado na palavra de Deus. Se nós chegarmos diante da porta de Deus e Ele nos perguntar: por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? A nossa resposta certamente deverá ser: porque eu criei no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que foi ao meu encontro, né? Foi Ele que me deu a possibilidade de eu chegar aqui, de poder entrar, somente por Jesus. Pela vida dele, pela obra dele, pelos méritos dele. E não é por mais nenhuma outra virtude que de repente nós tivemos aqui na terra. Fomos pessoas boas, honestas, trabalhadoras, pessoas decentes, bons pais de família, boas mães, bom cidadão, bom cristão, correto com as suas responsabilidades. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante na nossa vivência aqui na terra. Mas para a eternidade não é a chave que abre a porta da eternidade. Senão Jesus não precisava ter vindo. Se cada um se salva do seu jeito e como pode, então não tem sentido a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Charles Spurgeon, um famoso pregador da Inglaterra, dizia: não vá aonde tem bom louvor, ou grandes palestras, ou ainda uma bela arquitetura, mas vá onde o Evangelho é pregado. E esta é a preocupação também da nossa igreja, que deveria ser da nossa igreja. Nós estamos vendo, estamos sentindo movimentos dentro da nossa igreja. Há um movimento chamado dos seguidores de Worms, né? Quando Lutero afirmou esses 4 pilares da fé cristã. Os herdeiros de Worms é um movimento que surgiu agora em 2018, onde um grande grupo de pessoas estão contestando muitas coisas da igreja, muitas doutrinas da igreja. Nós hoje vivemos, por exemplo, politicamente num momento chamado progressista, né? O mundo todo hoje é um mundo progressista. Os próprios regimes, né, de governo no mundo, o socialismo, o comunismo, e dentro dessas linhas há muitas coisas que confrontam a nossa fé cristã. Por exemplo, a luta do aborto. Vocês estão vendo como há um esforço grande de se aprovar o aborto? Até o 5º mês de gestação, 5ª semana. Querem legalizar o aborto por aí, a 3x4. Cometer um crime, um suicídio contra quem não pode se defender. Vamos criar leis pesadas contra quem o programa de saúde hoje tem tanto incentivo para que as pessoas possam cuidar e não, né? Coisas preventivas, para que não se tenha uma gravidez indesejada, ou que se coloque um filho de forma irresponsável no mundo. Talvez penalizar isto, essa falta de responsabilidade, de pôr um filho no mundo, uma criança no mundo, e depois simplesmente vai na outra ponta e aprova o aborto. Isso hoje está dentro do movimento progressista. E outras coisas que confrontam a nossa fé cristã. Eu, por exemplo, estou com 63 anos de idade,
Sou muito tradicional, essas coisas como cristão, eu não consigo mais admitir. Talvez as gerações mais jovens conseguem. Por exemplo, nos anos 60, quando houveram aqueles eventos de rock pelo mundo afora, com aquele tripé de sexo, drogas e rock and roll. Quer dizer, isso veio para dentro da juventude, para dentro dos jovens. Quer dizer, e trouxe um mundo tão grande de consequências. Quantos jovens se distanciando da fé. Quantas famílias, por exemplo, que não conseguem mais ver seus filhos dentro da igreja, dentro da fé. Que nem aquela história da moça, que um grupo de jovens foi a uma festa, e daí antes de saírem, a mãe disse para a filha: filha, vai com Deus, te cuida, vá com Deus, Deus acompanhe vocês. Aí disse que a filha falou para a mãe: não, só se ele for no bagageiro, só se for no bagageiro do carro. Daí a história conta que pouco tempo depois chegou a notícia para aquela mãe que aqueles jovens tinham tido um acidente e todos, felizmente, tinham morrido. E a mãe tinha feito compra naquele dia e tinha deixado uma caixa de ovo no porta-mala do carro. E quando a polícia foi atender o acidente e recolher aquele carro, a história diz que quando a polícia abriu o porta-mala, aquela caixa de ovo estava intacta. Não quebrou um ovo, apesar do acidente onde todos os jovens morreram. Por quê? Porque a filha disse para a mãe o quê? Só se ele for no porta-mala. Porque dentro do carro ele não tinha lugar. Então a igreja precisa pregar o Evangelho. Creio que isso é a nossa grande preocupação. E para finalizar, eu quero ler aqui o último texto que a igreja reformada, a igreja calvinista, os presbiterianos, acrescentaram mais um item a esses 4 pilares, que na igreja presbiteriana só lhe deu glória, só a Deus seja dado a glória. Então, se nós olharmos para trás para a história, houve muita coisa errada que foi feito em nome do Evangelho, da fé cristã. Houve muito abuso. Mas hoje também não é muito diferente. Hoje nós também estamos vendo que alguns grupos, algumas igrejas, algumas denominações estão aprontando. Esse sincretismo religioso que hoje se plantou dentro da igreja, é sal, é óleo, é lencinho suado, é feijão abençoado, objetos e tantas coisas. Para finalizar, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele e não o homem é o centro e a medida de todas as coisas. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é Deus quem vive para a glória do homem, mas o homem deve viver para a glória de Deus. Deus e não o homem é o centro do universo. A reforma, porém, continua. A igreja reformada sempre deve se reformar. Em que sentido? Sempre que a igreja se desvia da verdade, ela precisa parar e confrontar sua teologia e sua vida à luz das Escrituras e voltar ao seu primeiro amor. Muitas vezes ao longo da história, a igreja desviou-se das antigas veredas. Após a reforma, no afã de defender a ortodoxia, a igreja tornou-se árida. Ortodoxia sem piedade produz racionalismo. A reação à frieza espiritual desembocou no pietismo alemão, que partiu para o outro extremo. Buscou a piedade sem a ortodoxia. Um pastor da nossa igreja passou uns anos na Alemanha, e a Alemanha foi o berço da reforma.
Foi na Alemanha que Martim Lutero reacendeu a fé no coração das pessoas, o zelo pela palavra de Deus, a vida cristã. E esse pastor fez o seguinte comentário, e disse: hoje, se você for na Alemanha, você vai ver bastante alemão barrigudo. Por quê? Porque os alemães hoje estão com a barriga cheia e a alma vazia. Grandes igrejas na Alemanha, onde caberiam 1000 pessoas sentadas, o pastor faz culto com 30, 40 pessoas. Essa frieza, essa indiferença, isso hoje está presente também. Nós vemos hoje, por exemplo, a questão de cristofobia, as igrejas novamente sendo perseguidas, como aconteceu no Chile, colocaram fogo nas igrejas, e vira e mexe a gente ouve notícias assim. No carnaval passado, vocês devem ter visto, que uma escola de samba teve a grandeza e a falta de criatividade de levarem uma cena de uma cruz, e onde Jesus andava por cima daquela cruz, e num determinado momento aparecia o diabo que arrastou Jesus pela avenida. E nós, infelizmente, não vimos nenhuma igreja no Brasil se manifestar, nem mesmo as igrejas evangélicas. Nós não nos indignamos com isso. Veja o que aconteceu esses dias, 2 semanas atrás, na França. Também não se justifica, mas um professor foi decapitado lá próximo da escola onde ele dava aula. Por quê? Porque ele fez charge de Maomé, que é o profeta do islamismo, porque eles não admitem que se faça isso. E nós cristãos estamos vendo isso sem uma reação com isto. Até mesmo as grandes lideranças das igrejas deviam fazer um protesto contra isso. Mas isso está passando. Hoje estamos precisando de uma nova reforma. Algumas igrejas estão descambando para o liberalismo teológico, negando os postulados essenciais da fé. Outras estão se desviando para o misticismo sincrético, importando novidades estranhas à palavra de Deus, abraçando outro evangelho e não o evangelho da graça. Há aquelas igrejas que caíram na sedução do pragmatismo, que estão buscando sucesso e resultado a qualquer custo. Por isso a frase de Spurgeon é interessante aqui: não vá aonde tem bons louvores, aonde tem grandes palestras ou linda arquitetura, vá aonde o evangelho é pregado. Trocaram a mensagem da cruz pela pregação da prosperidade, da cura. Estão mais fascinados pela riqueza do que pela glória de Deus. Diz que certa vez um líder cristão esteve lá no Vaticano e visitou uma capela que estava toda, tem uma capela no Vaticano que sim, é toda revestida de ouro. Seus móveis, seus lustres. E diz que alguém falou o seguinte para aquela pessoa: está vendo? Hoje nós não precisamos mais dizer como Pedro disse ao coxo na porta do templo: nós não temos ouro nem prata. Está vendo? Nós não precisamos mais dizer como Pedro. Aí diz que esse cidadão disse o seguinte: mas também nós não podemos mais dizer: levanta e anda. Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Hoje temos ouro e prata, mas não temos mais a autoridade da palavra, Há igrejas fascinadas pela riqueza. Há ainda outras igrejas que, embora fiéis na doutrina, estão vivendo sem piedade, possuem uma ortodoxia morta. A crise da teologia desemboca na crise da ética. A igreja evangélica cresce em número, mas não tem santidade.
As igrejas estão cheias de pessoas, mas estão vazias de Deus. As pessoas correm aos borboletões para templos evangélicos, mas com a vida não efetivamente transformada. Na mesma medida que as igrejas evangélicas crescem em nossa nação, cresce também a corrupção. Isso também é trágico, é triste, especialmente atingindo clérigos, pastores. Mas cada um vai responder diante de si, por si diante de Deus. Quando pessoas, muitas vezes humildes, simples, fazem suas ofertas na igreja e outras pessoas estão usufruindo, comprando fazenda, comprando jatinhos e assim por diante. A Bíblia diz que era melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço dessas pessoas. Ai dessas pessoas que agem assim. Mas cada um vai responder por si. Na mesma medida em que a igreja evangélica cresce em nossa nação, cresce também a corrupção. Deixamos de ser o sal e a luz. Em vez de a igreja abalar o mundo, é o mundo que está abalando a igreja. Em vez de a igreja entrar no mundo para resgatar os que perecem, é o mundo que está entrando na igreja e influenciando os cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos precisando urgente uma nova reforma. Às vezes a gente ouve pessoas dizer o seguinte: se talvez fôssemos abrir o túmulo de Lutero hoje, talvez ele esteja de bruço, decepcionado com a sua igreja que ele deixou. Então, que Deus nos abençoe, um tempo de a gente refletir, esse tempo de reforma e orar, cumprimos o nosso papel de cristão e temos zelo pelo Evangelho, como cristãos. Não vá em igrejas que têm muitas vezes um belo louvor ou grandes palestras, mas ele disse aqui: vá aonde o Evangelho é pregado. Que Deus abençoe a sua palavra. Então eu devolvo a palavra aqui para o nosso irmão Luciano. Lutero, ele foi compositor de muitos hinos, né? Alguns a gente conhece mais, outros menos, né? Mas o nosso hinário tem vários deles e também outros que nem estão no nosso hinário. Mas ele tem inclusive nos tempos de Lutero, né? Que se valorizou ali a música cantada na igreja, os instrumentos. Calvino também tem uma participação muito importante nessa questão dos hinos, e não podemos esquecer de Johann Sebastian Bach, né, que era compositor luterano, aí muito, muito conhecido. Assim seremos
tem a Bíblia de Lutero, essa que foi lançada lá por ocasião dos 500 anos, né? No final tem os hinos de Lutero. E lá dá para ver também como que era a escrita da música naquela época, tem alguns comentários, né? Então por curiosidade, né? Interessante conhecer. E esse hino, ou como todos os hinos da época, são hinos bastante difíceis, até mesmo no ritmo. Hoje já é adaptado, né? Mas mesmo assim ainda tem, né, umas dificuldades, né? Então, só para finalizar, nós lembramos, né, que nesse tempo de reforma é importante nós lembrar que todas as instituições, elas se corrompem, né? São instituições humanas, mas aquilo que o pastor falou, nós nunca devemos deixar aquilo que é a palavra de Deus. E pensando nesse sentido, a maior reforma ela deve acontecer sempre em nós, né? Porque a igreja é feita de homens, né? Então, se cada homem procurar a cada momento da sua vida se reformar, nós como cristãos, né, sempre fazer essa avaliação, né? Onde é que eu preciso de reforma? Né? A nossa casa precisa de reforma sempre, né? Então a nossa vida, o nosso coração também, e sempre pautado pela palavra de Deus e crendo em Cristo. Nós chegamos. Convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos então orar juntos o Pai Nosso para nós finalizarmos o nosso culto. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos todos em paz e servir o Senhor com alegria.